Olá, todas e todos vocês. Eu estou aqui de novo para fazer uma nova transmissão e falar para vocês dos desdobramentos do que aconteceu aqui. Eu preciso saber se o áudio está bacana, se vocês estão me ouvindo bem, porque da outra vez a transmissão não estava tão boa. Então me digam se está bem, se vocês estão me ouvindo. Está ouvindo bem? Ok, então vamos lá. Como eu disse para vocês, a gente estava obstruindo a sessão, porque não podíamos permitir que essa sessão continuasse, já que há uma repressão lá fora, e que o Exército havia sido convocado. Nós não sabíamos quem havia convocado o Exército, quer dizer, nós achávamos que era o governo Temer. E então descobrimos que, na verdade, quem convocou o Exército, a Força Nacional, foi o presidente Rodrigo Maia. Não há justificativa para convocar a Força Nacional contra manifestantes pacíficos que têm o direito, numa democracia, de expressar o seu descontentamento contra o governo. Ele pediu a Força Nacional, a tensão aqui se agravou ainda mais, e o deputado Glauber Braga, do nosso partido, o PSOL, foi à tribuna falar como líder. E durante a fala de Glauber, Darcísio Perondi, líder do governo golpista e ilegítimo de Michel Temer, que foi presidente um tempo da Frente Parlamentar pela Saúde, um tipo beneficiado pelos laboratórios e pela indústria farmacêutica, que enriqueceu com o lobby dessas corporações comerciais. Darcísio Perondi começou a insultar Glauber daqui de baixo, chamando Glauber de delinquente. E aí Glauber, claro, ao ouvir os insultos, respondeu. E quando desceu, Darcísio Perondi partiu para agredi-lo fisicamente. E isso provocou uma confusão generalizada aqui no plenário da Câmara, com os deputados golpistas da base do governo, todos truculentos, todos habituados a lidar com jagunços, todos habituados a ter segurança armada para reprimir indígena, para reprimir trabalhador rural, para reprimir sem terra. Toda essa gente habituada à força bruta, às armas, partiu para cima do Glauber, e então os outros deputados foram defendê-lo, e nisso quase que a deputada Luísa Erundina também sofre violência física, ela que estava lá em cima, e com isso, com essa confusão generalizada, Rodrigo Maia foi obrigado a interromper a sessão e convocar o Colégio de Líderes. Veja bem, o Colégio de Líderes agora está reunido, o Glauber, que é o líder da nossa bancada, está lá agora no Colégio de Líderes para decidir o que vai acontecer, porque nós não podemos fingir que é normal o que está acontecendo. Nós não podemos fingir que é normal o presidente da Câmara convocar a Força Nacional contra manifestantes. Está evidente que isso é um recado para que não haja manifestações em outros lugares do Brasil. É um recado para dizer que eles vão usar a força bruta para manter um governo ilegítimo, golpista, acusado de prevaricação, obstrução da justiça e corrupção. Um governo que está tocando não foi votado. E é importante dizer que esse governo não é só um governo do PMDB, o governo de Michel Temer, de Eduardo Cunha, que está preso e que ia receber mesada para ficar calado. É um governo também do PSDB, de Aécio Neves, também implicado em esquema de corrupção. Cortaram momentaneamente a internet aqui do plenário da Câmara, mas eu coloquei no 3G para que eu pudesse continuar a nossa transmissão. O que eu queria dizer para vocês é que esse governo, eu estava dizendo que esse governo não é só composto pelo PMDB, esse partido golpista, o partido de Eduardo Cunha, que está preso e que iria receber mesada para ficar calado, para não denunciar os podres. É o governo também do PSDB, de Aécio Neves, de Dória, que atacou a Cracolândia, a chamada Cracolândia em São Paulo, que ordenou a demolição de um prédio com gente dentro, com sua política higienista. Esse governo golpista, esse governo quer implementar reformas que não foram aprovadas. Essas pessoas não foram eleitas, eles perderam as eleições. Então eles não têm o direito de querer que o povo brasileiro entube reformas trabalhistas e reformas previdenciárias que negam o direito ao ambiente de trabalho seguro e o direito à aposentadoria em tempo certo. Nós não podemos permitir isso, nós não podemos permitir isso, não podemos deixar que essas coisas aconteçam e finjam que tudo está normal e continue aqui votando medidas provisórias. Então, nós
interrompemos a sessão, quer dizer, a sessão acabou sendo interrompida por causa do agravamento da crise e desse insulto de Darcísio Perondi contra o deputado Glauber Braga e toda a confusão que se instaurou aqui dentro. O Colégio de Líderes está reunido, eu acho que dificilmente essa sessão será retomada, porque não tem como. O que está acontecendo no país é sério, é grave. Exército nas ruas para reprimir manifestantes, a gente não pode permitir. A gente já viu aonde vai dar esse cenário. As pessoas já viveram isso. Eu nasci quando a ditadura estava em plena vigência. Eu não tenho memória da ditadura porque eu era uma criança, enquanto a ditadura vigorava. Mas os meus pais viveram e outras pessoas viveram e sabem o quão ruim foi a ditadura. Quantas pessoas morreram, quanta imprensa foi censurada, quantas liberdades foram reprimidas, quanta corrupção teve, quantos generais, as Forças Armadas corromperam e se corromperam. A gente não pode permitir ditadura, nós temos que defender a nossa democracia. E nós não podemos achar normal exército nas ruas para reprimir manifestantes que querem protestar contra o governo, mostrar o seu descontentamento contra um governo golpista. Então é isso o que está acontecendo aqui. Eu queria dar esse feedback a vocês, lembrar que foi Rodrigo Maia, do Democratas, que também faz parte desse governo. Então eu volto a dizer, o governo golpista, ilegítimo, é composto pelo PMDB, o partido de Cunha e de Temer, pelo PSDB, o partido de Aécio e de Dória, pelo PPS, pelo Democratas, que é o partido de Rodrigo Maia, e pelos partidecos de aluguel, esses deputados que ficam vendendo o seu voto ao seu bel prazer. Esse Congresso apodrecido, é essa gente que forma a base desse governo golpista. Nós não podemos permitir, nós temos que exigir direta já o direito a votar num presidente que a gente queira, a escolher um programa de governo. E sim, é possível. Há uma PEC, a PEC do deputado Miro Teixeira, na Comissão de Constituição e Justiça, que está para ser votada. Nós queremos que seja votada, mas o presidente da comissão está fazendo corpo mole, tentando impedir a tramitação dessa PEC, mas essa PEC tem como ser votada, nós temos como garantir eleições diretas e nós temos que eleger o presidente, nós temos que escolher o programa de governo, nós temos que garantir as diretas já. Não importa em quem você vai votar depois, o importante é que você se alie ao movimento pelas diretas já. O importante é que você defenda a democracia. Então é isso, eu voto mais tarde, se for possível, com outro live aqui, e desculpem o nervosismo, a voz assim, mas é porque foi de fato muito tenso o que aconteceu aqui, a agressão física. Esses deputados são truculentos, como eu disse antes para vocês, eles são habituados a lidar com jagunços, eles têm jagunços, segurança privada, são habituados a mediar o conflito na base da força, da bala, reprimindo pequenos agricultores, povos indígenas, trabalhadores sem teto, trabalhadores sem terra, são habituados a usar força bruta contra a população e acham que, portanto, podem agir da mesma maneira aqui do parlamento, desrespeitando o fato de que nós fomos tão eleitos quanto eles, e eleitos até de maneira mais legítima, porque eu, por exemplo, tive voto de opinião, eu não comprei voto de ninguém, não usei a força da grana para me eleger, não uso de capitanias hereditárias. Fui eleito porque as pessoas confiam em mim e confiam na minha agenda. Então eu tenho mais legitimidade de estar aqui e represento muito mais o povo do que esses tipos que venceram na base da força da grana, na base do dinheiro de empreiteiras, da indústria farmacêutica, da indústria da bala, da indústria de bebida e outros lobbies corporativos que põem dinheiro aqui dentro e que põem dinheiro na campanha, seja em Caixa 1, seja em Caixa 2, como provou a delação dos irmãos Batista. É isso. Um abraço a todas e todos vocês. A todas e todos vocês.